Passado, eu procurei fazer um resumo, né, do livro de Apocalipse. E eu enfatizei especialmente um aspecto que me parece está muito ausente às vezes da nossa compreensão sobre o Apocalipse. A gente sempre pensa no Apocalipse como alguma coisa assim de hecatombe, destruição, final do mundo. Aliás, a palavra em português é usada para isto, né? Enquanto que a revelação bíblica nos mostra, aliás, este é o sentido do Apocalipse, da palavra Apocalipse, né? Significa revelação, e é revelação de esperança. Eu terminei falando sobre a famosa explicação de Jürgen Moltmann, que é um teólogo alemão, que escreveu um livro chamado Teologia da Esperança. Em 1952 ele escreveu esse livro, no qual ele fala que nós devemos dar um sentido novo para a palavra escatologia. Escatologia é um termo técnico para o estudo das últimas coisas. Não é? E ele então diz que a gente deve mudar o sentido de escatologia para a doutrina da esperança cristã. E é isso que o Apocalipse fala. Ele fala de esperança no meio do caos que estava sendo vivido, quando a igreja do Senhor Jesus, no primeiro século, João escreveu em 96 o livro de Apocalipse. O que estava acontecendo ali, irmãos, é que o Império Romano, ele dominava toda aquela região, e assim os cristãos eram perseguidos. Domiciano, que era o imperador romano da época, se achava um deus, ele perseguiu os cristãos e chegou a ser chamado o segundo Nero, ou a outra metade de Nero. O imperador romano que mais cristãos matou, com certeza, foi Nero. Já mencionei dele lançar os cristãos aos leões, dele fazer dos cristãos como tochas de fogo para iluminar as estradas em Roma. Já mencionei aqui que ele incendiou Roma, destruiu, salvo engano, 3/4 da cidade de Roma. E quando o pessoal então começou a se revoltar contra aquilo, ele disse: não, quem incendiou foram os cristãos. E aí vocês podem imaginar a situação. De modo que é isso que está acontecendo no ano 96. E o Apocalipse não veio simplesmente para dizer: olha, depois do século 2021, Jesus vai voltar e aí tudo vai se resolver. Ou seja, havia uma esperança imediata, emergente. Eles precisavam ouvir uma palavra de esperança, é isso que o Apocalipse traz. Mas o Apocalipse na interpretação de um autor chamado Eugene Peterson, que escreveu, quem conhece a Bíblia, a Mensagem, Eugene Peterson foi quem escreveu esta Bíblia, fez a tradução, numa linguagem contemporânea. Para o Brasil foi traduzida, esta Bíblia, a Mensagem, foi traduzida para o português por Luiz Saião, muito conhecido, todos nós, pastor batista, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E ele então traduziu para nós essa Bíblia preciosa, que ali a Bíblia, a Mensagem. Pois bem, Eugene Peterson escreve um dos comentários mais preciosos e esclarecedores sobre o livro de Apocalipse, que eu já tenho visto, que eu já li. Porque ele não fica preso em tentar descobrir o significado de cada símbolo, não. A preocupação dele foi: eu quero me ocupar das coisas que estão claras. E qual o sentido delas para nós hoje, século 21? Eugene Peterson então nos traz uma expressão muito interessante, que é: o livro do Apocalipse trata das últimas palavras. E hoje nós vamos ver a última palavra sobre as Escrituras. O texto que quero ler para vocês
capítulo 1, versículo 3, e diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu já mencionei semana passada o sentido desta última expressão, porque o tempo está próximo, para aqueles primeiros destinatários. E se a gente dá aquela ideia de que o Apocalipse trata tão somente, que o foco do Apocalipse é tratar do fim do mundo, qual era o sentido então de dizer o tempo está próximo para estes lá do final do primeiro século depois de Cristo, né? Então, só lembrando mais uma vez que a mensagem do Apocalipse tinha relevância imediata para aqueles primeiros cristãos, porque de fato o que João está dizendo é: o tempo da vitória do Senhor sobre o mal está próximo. Aguentem firmes, né? Bem-aventurado aquele que persevera. Pois bem, vamos ler o texto. Já li o texto, vamos agora pensar um pouquinho. Apocalipse é a palavra final das Escrituras e também é a palavra final, está repetido, é a palavra final das Escrituras, mas é também a palavra final sobre as Escrituras, está certo? É a palavra final das Escrituras, porque se refere ao último livro da Bíblia, mas é também a palavra final sobre as Escrituras. Quando a gente fala a palavra final, o que isso quer dizer? Quer dizer que a revelação final. Não há mais por que haver novas revelações sobre aquilo que nós temos na Bíblia. Nós já temos revelado o que precisamos para viver a nossa vida vitoriosa. Pois bem, então, nesse sentido é que o Apocalipse também tenta nos trazer esta palavra final sobre as Escrituras. Só lembrando que o Apocalipse tem 404 versículos, 518 referências a outros livros da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. Se lembram disso? Falamos na semana passada. Por isso é que o Apocalipse tem um efeito de conclusão. A conclusão confere clareza, né, e sentido ao início, ao meio e também ao fim. Eis o sentido, portanto. Queremos então verificar e aprender ou refletir rapidamente. Eu quero ser bem breve com vocês nessa manhã. Em primeiro lugar, o sentido das Escrituras. Qual é o sentido da Bíblia Sagrada para nós hoje? O Apocalipse afirma ser a palavra divina dirigida a nós. O Apocalipse, ele afirma ser a palavra de Deus para nós, e não palavras humanas sobre Deus. Perceberam a diferença? O Apocalipse pretende ser uma palavra de Deus para você, uma palavra de Deus para mim, ou a palavra de Deus para mim. Portanto, o Apocalipse e a Bíblia, elas não são apenas uma palavra sobre Deus para nós, mas a palavra de Deus para nós. Ela é a palavra de Deus dirigida a todos nós. Olha o que diz o verso 2. João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, de tudo quanto viu. As visões que João teve, ele aqui então testemunha. Ele diz: eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Que coisa, irmãos! Ele está exilado, ele foi
experimentou a perseguição. A igreja está sendo perseguida por causa da palavra de Deus. Que palavra é essa? Que palavra é essa que trouxe estas lutas e dificuldades para João? Primeira coisa é que a teologia da criação, né? Quando a gente fala da teologia da criação, a gente vai lá para o Gênesis, para o início de tudo. A teologia da criação afirma e enfatiza que a palavra de Deus põe ordem no caos. Quando você lê lá no Gênesis, você vai ler o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí o que acontece? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Isso é muito importante, porque a palavra trevas e luz na Bíblia, elas têm um sentido muito forte, simbólico. Trevas, caos, mal, tristeza. E quando a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz, ela quer nos dizer isso. É que a palavra de Deus pode pôr ordem o caos que está presente muitas vezes na sociedade, que está presente, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela pode trazer ordem à experiência, muitas vezes, em que você está vivendo. Quando Jesus foi anunciado o seu nascimento pelo profeta Isaías, a palavra de Deus diz assim, lá em Isaías capítulo 7, capítulo 9, vai dizer o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Viu uma grande luz. E sobre aqueles que dominavam as trevas, resplandeceu a luz. Você está vivendo talvez momentos de trevas, de tristeza, de sofrimento. Deixa a luz brilhar no seu coração. A luz de Deus pode trazer ordem àquilo que você estava vivendo. Segundo lugar, do sentido das Escrituras, é que o Novo Testamento testemunha da palavra de Deus encarnada. É que a Bíblia nos fala sobre o nascimento de Jesus, ou sobre Jesus Cristo como a palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus, por exemplo, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu tenho certeza que o que Hebreus está nos dizendo é que Jesus é esta palavra de poder de Deus. Quando eu mencionei lá o texto de Isaías, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e eu mencionei que ali é uma profecia sobre o nascimento de Jesus, é porque Ele é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então Ele é esta palavra de poder da parte de Deus que vem a todos nós, trazendo ordem à nossa vida, trazendo-nos esperança. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta palavra encarnada que foi Jesus, vejam, os profetas anunciaram desde sempre a palavra de Deus. Qual é a característica principal dos profetas do século VIII, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel? Qual é a expressão mais comum deles? Assim diz o Senhor.
E assim eles anunciaram, venceram inimigos pela palavra do Senhor. Trouxeram esperança ao coração daquelas pessoas que estavam amarguradas. E o que o Novo Testamento vai dizer é que aquela palavra de esperança, lá anunciada pelos profetas, ela se fez carne, ela se fez viva em Jesus. Basta a gente ler o Evangelho e a gente vê como Jesus veio e trouxe esperança a tanta gente. Há uma expressão tão preciosa, uma experiência tão preciosa que é em João capítulo 9, quando aquela mulher é apanhada em flagrante adultério e os judeus então se reúnem já com as pedras na mão para jogarem e lançarem sobre aquela mulher. E eles esperam de Jesus que cumpra aquilo que estava na lei. E dizia, olha, esta tal deve ser apedrejada pela lei. Aí Jesus começa a escrever no chão. E alguém diz que Jesus começou a escrever ali alguns pecados daqueles que estavam com a pedra na mão. A Bíblia não diz isso, esta é uma suposição. Mas a Bíblia diz que as pessoas iam se retirando uma a uma. Talvez porque viram no chão o pecado delas, disseram, opa, deixa eu sair aqui de fininho. E foram abandonando as pedras. E de repente a mulher chega para Jesus, se aproxima de Jesus e Jesus diz, onde estão os teus condenadores, os teus juízes? Diz, ninguém ficou, Senhor. Né? E Jesus diz algo para aquela mulher que é muito precioso. Ele não diz, olha, está tudo bem, vai lá e continua a viver a sua vida como você quiser. Ele não diz isso para ela. Ele diz, vai e não peques mais. Antes ele disse, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. A palavra de poder transformador. É isso que Jesus significou, portanto, na nossa história. Mais do que isso, Jesus também nos anuncia ou afirma sobre a palavra de Deus o seguinte. Ele diz, a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. E Jesus diz assim, João capítulo 10, 35, a escritura não pode ser anulada. Esse é o sentido das escrituras. Não pode ser anulada, não deve ser anulada, não será anulada. A palavra de Deus deve ser viva e eficaz. Quando João anunciou, dizendo, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, é no sentido que guardar é não anular a palavra de Deus. Sabe como é que a gente anula a palavra de Deus? É quando a gente ignora. É quando a gente lê a palavra, pode até se emocionar por um momento, e ela não faz nenhum efeito na nossa vida prática, concreta. Tiago vai falar sobre isso. Ele diz, sede não apenas ouvintes da palavra, sede praticantes da palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque se a palavra não for encarnada na minha vida, ela está sendo anulada. Ela está sendo anulada na minha vida. Jesus disse, a palavra de Deus não pode ser anulada. Isso me leva ao segundo e último aspecto que eu quero ressaltar com vocês, e ao significado das Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus dirigida ao nosso ser inteiro. Ao nosso ser inteiro. Não apenas a razão, não apenas as emoções, mas também a nossa vontade, volição. Só para lembrar, o salmista vai dizer, escondi a tua palavra onde?
meu coração. E o leb, coração, no Antigo Testamento, tem um sentido de centro da razão, da emoção e também da volição, da vontade. O significado das Escrituras é que ela precisa ser guardada no meu coração. Ela precisa dirigir e conduzir as minhas emoções. Ela precisa conduzir o meu pensamento. Eu ganhei de uma querida irmã, amiga, uma vez, tempo atrás, alguns anos atrás, eu ganhei um livro muito interessante, cujo título é Pense Biblicamente. A palavra de Deus precisa fazer sentido na minha vida, ela precisa ser escondida no meu coração, ela precisa conduzir as minhas emoções, ela precisa conduzir a minha razão, o meu pensamento, o que eu entendo como sendo verdade, é a palavra de Deus que deve me conduzir, ela precisa levar ou conduzir a minha vontade, a minha volição. Porque se não for assim, ela está sendo anulada na minha vida. O significado das Escrituras é este. E eu queria nessa manhã fazer uma pergunta para você. Qual o significado da palavra de Deus para você? A palavra de Deus escrita, mas a palavra de Deus também pregada, anunciada aqui dominicalmente, nos cultos de oração, pela internet. Qual o significado da palavra de Deus a você? E mais do que isso, qual a última vez que ao ler as Escrituras, você se emocionou e você perguntou, Senhor, o que é que tu estás me dizendo aqui? Qual o significado da palavra de Deus para mim? Será que é um livro simplesmente? Livro bacana que eu uso às vezes como referência. Para botar no convite do casamento, está lá um texto bíblico para inspirar. É só para isso. Sede não apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra de Deus. As Escrituras são a palavra de Deus dirigida ao nosso ser inteiro. Emoções, razão, volição precisam ser conduzidos e abençoados pela palavra de Deus. Concluindo, João, no final do seu livro, vamos lá? Ele diz assim, no verso 17, aliás, ele diz, quando vi cair aos seus pés. Quando ele contemplou Jesus, a palavra de Deus encarnada, ele só teve essa reação. Cair aos seus pés, diante da palavra de Deus. O efeito das Escrituras corretamente lidas, ouvidas, sentidas, entendidas e guardadas no coração, é nos fazer cair aos pés de Jesus, submissos e entregues completamente a Ele. Qual o significado da palavra de Deus para você? O sentido está claro. É a palavra de Deus dirigida a você. Mas qual é o significado na sua vida, na minha vida, que a palavra de Deus tem feito? Você se debruça diariamente na palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus? O meu desejo é que nesta manhã você reflita sobre esta pergunta inquietante: qual o significado da palavra de Deus? Que você caia completamente aos pés de Jesus, submisso e entregue a Ele.